O verso é Lucas 11, verso de número, é Lucas 5, perdão, verso de número 11. Glória a Deus. Que momento de louvor, né, irmãos? Nós somos muito abençoados com esses momentos, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito abençoados. Glória a Deus. O verso 11, então, diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom, Senhor, que maravilhoso. Como tem sido maravilhoso cultuar ao Teu nome nesta casa, Senhor. Eu fiquei os últimos dias me lembrando do culto de domingo e que tamanho poder o Senhor estabeleceu sobre nossas vidas aqui no domingo. Como o Senhor tem feito uma obra tão maravilhosa nas nossas vidas. Eu quero muito, Senhor, quero muito poder continuar sentindo a Tua presença e também me dispor, e sei que os meus irmãos também estão neste momento se dispondo para podermos discorrer sobre a Tua palavra. Glorificar o Teu nome tem sido um prazer, ó Deus. Engrandecer o Teu nome tem sido uma satisfação imensa, e nós queremos fazer menção disso, Pai. De que o que nos traz aqui esta noite é o fato de termos a consciência de que o Senhor é Deus. É o fato de termos a consciência de que o Senhor merece e é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. Eu quero louvar e engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Te peço, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Teu Espírito esteja neste momento tomando, ó Deus, a direção deste momento de mensagem, a fim de que tudo aquilo que o Senhor me fez pensar e estabeleceu dentro do meu coração a respeito da Tua palavra, que o Senhor me ajude a poder explanar, e que muito mais do que eu explanar, eu lhe suplico que o Senhor, enquanto a explanação é feita, que o Senhor possa tocar em cada um dos meus irmãos, e converter os caminhos de cada um dos meus irmãos, e ajudá-los, ó Deus, a continuar caminhando na fé em Ti. E aquele que está naufragando na fé, que o Senhor possa, em nome de Jesus, através dessa palavra, dar as mãos a esta pessoa, e levantá-la, e erguê-la, e trazer ela de novo ao caminho da Tua graça, ó Deus, trazer ela de novo ao caminho do Teu reino, ou, ó Deus, fortalecer as pernas, os joelhos desconjuntados, para que ela possa continuar caminhando. Deus, eu Te louvo, Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sabe de uma coisa? Eu já passei por várias experiências lendo a Bíblia Sagrada e pregando aqui na igreja ao longo desses últimos anos. Eu confesso que às vezes eu passo em alguns textos e me lembro de cada coisa que dá vontade, na verdade, de falar tudo de novo. Porque eu sei que existem muitas pessoas que estão aqui, que não estavam na época em que foi falado determinadas coisas. Mas aí também sei que existem pessoas que estão aqui e que ouviram e fico nessa guerra dentro de mim, peço a Deus que o Senhor acalme o meu coração. E mesmo sabendo que daquele texto a gente já torceu e distorceu e passou como a cana naquele espremedouro, né? Que aquele homem, aquela pessoa na feira passa e dobra, passa, dobra, passa, dobra e passa. Eu acredito que essa noite é mais uma dessas dobras, que aí vai passar um pouquinho mais gorda, aí vai sair um caldo, entende? Na verdade, eu acho que nunca vai parar de sair. Sempre que nós olharmos para o texto bíblico,
nós poderemos ver de outra ótica, de outra forma. Eu queria fazer menção de algumas coisas que nós já aprendemos a respeito desse texto. Bom, nós já aprendemos que o Senhor, essa mensagem o Senhor pregou em cima do barco de Pedro, e que toda a multidão estava apertando Jesus na beira da praia. E aí Pedro tinha acabado de chegar de uma noite de pesca e não tinha pescado nada. Vocês conhecem o texto. E diz que então Jesus pede o barco de Pedro emprestado e pede para afastar, né? Para afastar o barco da beira da praia, porque a multidão estava toda alvoroçada, querendo os milagres, querendo os feitos milagrosos de Jesus. E aí ele ensina durante algum tempo, que a Bíblia não estabelece quanto tempo, mas diz que depois que ele ensina, Pedro, ele passa a ter uma relação com Jesus, porque o Senhor pergunta para ele, manda ele ir e pescar, né? E ele fala para Jesus que ele havia pescado a noite inteira, e só que sobre a palavra de Jesus ele voltaria, ele iria de novo. Nós já paramos nessa questão um tempo para falarmos sobre isso, que é claro que isso está relacionado com aquilo que Pedro certamente ouviu, o que Jesus estava falando para a multidão, porque ele diz: olha, eu fiquei a noite inteira eu não consegui pescar nada, e ele era um homem experiente, mas sobre a tua palavra eu vou lá. Quer dizer que aquilo que ele estava ouvindo Jesus falar convenceu ele a acreditar que aquela palavra agora que era para ele poderia se cumprir, não é? E nós já falamos que é muito importante a gente estar aqui, como o Juliano frisou, e nós temos frisado, muito importante nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. É muito importante a gente estar sempre congregando, sempre lendo a Bíblia em casa, sempre ouvindo mensagens bíblicas. Por quê? Porque a hora que nós tivermos necessidade, ou a hora que chegar a nossa hora de ouvir uma mensagem direcionada, nós vamos ter fé para acreditar que aquela palavra vem dele, e que se vem dele, então eu posso ir, eu posso seguir, eu posso acreditar. O que fez Pedro acreditar em Jesus e voltar ao mar, que ele tinha passado a noite inteira, foi exatamente o conteúdo que com certeza ele ouviu antes de Jesus falar com a multidão. E aí ele ficou ali assistindo, e quando Jesus falar para ele: vai-te ao mar alto então e pesca, ele diz: olha, eu fiquei a noite inteira pescando, agora de manhã não é nem hora de pescar, porque a hora de pescar é na madrugada, mas sobre a tua palavra eu vou ir lá e vou fazer o que o Senhor está mandando. Eu me lembro também de uma mensagem que o nome dela é Lavando as Redes, porque Jesus na verdade está pregando, e Pedro e os seus conterrâneos, né, os seus irmãos, seus sócios, o seu irmão e seus sócios estão lavando as redes na beira da praia, e de repente vem uma multidão de gente, e Jesus começa a ser empurrado no meio das redes, no meio daquela coisa toda. E eu me lembro dessa mensagem que Deus falou em nossos corações a respeito de como é importante, mesmo debaixo de uma frustração, seguir o caminho natural da vida, seguir o caminho normal. Por quê? Porque tem gente que quando se frustra, já pega as coisas e chuta para o alto, né? Tem muita gente assim. Nós estamos vivendo num tempo assim: não deu certo, quebra tudo, chuta para o chão, né? Quebra a tela do celular, só quebrou a tela, é só trocar a tela, mas a raiva é tanta que malha o celular. Esse termo é bragantino, né? Maia, né? Maia o celular na parede, não é, Marquinhos? Marquinhos é da Gema, não é, Marquinhos? Maia o celular na parede. E eu me lembro dessa mensagem, que nos falou demais essa mensagem, falando que nós temos que aprender a lidar com as frustrações, com as dificuldades da vida, e temos que seguir a vida. Por quê? Porque certamente iremos encontrar com o Senhor no caminho, e se nós encontrarmos com Ele no caminho, e nós estivermos com raiva, não tem problema, mas estamos no caminho,
certamente temos a oportunidade de ter contato com a mensagem da salvação, com a mensagem que não só vai nos salvar na eternidade, mas também trará paz para nós no caminho da vida. Vocês se lembram dessa? Falamos sobre estar lavando as redes. Imagina eles lavando as redes, né? Noite inteira pescando. Era uma empresa, porque nesse texto mesmo diz que ele chama os sócios dele, não é? Diz que ele chama os sócios dele, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Se tinha sócio, era uma empresa. Se era uma empresa, dependia de faturamento. Se dependia de faturamento, dependia do produto. Se dependia do produto, não tinha um produto, como os caras estavam? Louco da vida, problema, né? Se eu preciso faturar, minha empresa precisa andar, eu preciso pagar meus funcionários, não consigo faturar porque eu não tenho a matéria-prima, eu não consegui extrair. Aliás, estou estudando com o Luca, tudo de novo, tudo que eu não estudei na minha vida, estou estudando agora. Esses dias estávamos falando sobre extrativismo. É isso, não é extrativismo? Tirar da natureza a matéria-prima. Então, eles estão desesperados, mais uma noite sem pescar, mas não foi por isso que eles não seguiram o caminho da vida. Podia ter pegado a rede e falado: me deixa tudo essa porcaria aí dentro desse barco, que eu vou sair fora, vou tomar, vou para minha casa, vou esparecer a cabeça. É o que a gente faz, né? A gente faz muito isso. Não estou afim, estou saindo fora, é melhor eu sair fora. Só que eles não fizeram isso. Eles mesmo sem ter pescado nada, pega a rede, vai para a praia e segue o rumo, o caminho normal, o caminho tradicional da vida deles. E é exatamente pelo fato de eles estarem ali, ainda lavando as redes, que aparece Jesus e pede o barco deles emprestado para poder pregar a mensagem. Vocês se lembram dessa? Essa foi muito boa. Como eu trouxe paz essa mensagem para o nosso coração, porque estava cheio de gente assim, frustrada em várias situações, querendo chutar tudo para o alto. E eu me lembro dessa mensagem que nós falamos muito sobre o que acontece quando chuta tudo para o alto. Quando chuta tudo para o alto, você tem que começar tudo de novo. E às vezes não é isso que precisa. Nós precisamos só ter coragem de continuar. Imagina, deixa as redes emboladas lá no meio da praia, alguém passa, leva as redes embora. Deixa as redes emboladas, no outro dia vai ter um festival de peixe, mas a rede dele não está pronta. Ele precisava fazer o que tinha que fazer. E ele fazendo o que tinha que fazer, encontra então com o Senhor, e o Senhor pede o barco dele emprestado. Eu me lembro também de uma consciência muito legal, muito reveladora, porque ele vai e ele joga a rede, que já estava lavada, que já estava arrumada, porque se a rede tivesse embolada, ele não tinha conseguido pescar nada, mas já estava de alguma forma pronta. Ele põe de novo a rede da forma que tem que ir e vai ao mar. E ele vai ao mar, e quando ele lança as redes, o que acontece? Tinha tanto peixe, que as redes quase que se rompiam. E aí é nessa que ele chama os dois sócios. Olha, venha, Tiago e João, filhos de Zebedeu, venha nos ajudar, tem muito peixe. Eu amo falar isso. Eu amo falar isso no meio das mensagens. Por quê? Porque eles voltam agora com aquilo que eles não voltaram de madrugada. Com o faturamento em mãos, com a matéria-prima em mãos. A empresa vai crescer, a coisa vai fluir. Nós vamos ter condição de fazer um monte de coisa. Vamos comprar a casa nova, vamos comprar o cavalo novo, vou dar uma vida melhor para os meus filhos. Vai acontecer, porque eu estou trazendo peixe como talvez nunca trouxe. E os meus amigos, meus sócios estão trazendo peixes também. Só que quando chega na beira, tudo aquilo que aconteceu fez com que Pedro falasse uma coisa surpreendente. Verso de número 8. Vendo Simão Pedro tudo o que estava acontecendo, prostrou-se diante de Jesus. Isso tudo dentro do barco. E disse ao Senhor: fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. E eu me lembro que nessa mensagem nós perguntamos qual é a conexão entre um homem que vem com um barco cheio de peixe material, com a sua materialidade redonda agora certa,
e um homem que diz, eu sou pecador. O que aconteceu? Qual é a conexão entre essas duas coisas? Todas, para quem quer compreender o mundo espiritual e o reino de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus faz, tanto no reino espiritual, quanto nessa nossa materialidade, deve, e Ele só faz para que todo ser humano chegue nesse lugar, aonde? Eu sou pecador. O interesse de Deus com a sua mensagem é fazer o homem se conscientizar de que ele é pecador, e de que ele é dependente de Deus. Agora, isso aconteceu dentro de um milagre, e eu me lembro que nós aplicamos e falamos sobre como nós receberíamos isso. Será que nós não íamos chegar na beira da praia com as redes entupidas e dizer, Senhor, obrigado, mano, Senhor é demais. Olha, será que não dá para a gente se encontrar amanhã e mais umas 2, 3 pescas dessa? Porque é isso que a gente faz no século 21, né, irmão? Né, irmão Luciano? É isso que a gente faz. Não é isso que a igreja está fazendo? Vem na igreja. Aí diz, Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me ajude. É justo? Claro. Senhor, eu preciso tanto, eu quero tanto poder de alguma forma fazer isso ou fazer aquilo. Está nos teus planos, o Senhor pode. Eu estou fazendo uma oração consciente de pedir, tá bom, irmãos? Porque tem umas que é inconsciente, é do tipo, Senhor, se o Senhor não me der, nunca mais te sirvo. E se o Senhor não fizer, o Senhor não é Deus. Não, isso está fora de cogitação. Eu estou falando de uma oração consciente. Senhor, olha, eu estou querendo. É uma coisa que vai me alegrar. Estava no mau barato de dar isso para o meu filho. Será que eu consigo? O Senhor pode me abençoar, o Senhor tem como me ajudar. Só que aí o Senhor nos ajuda. O Senhor pode me libertar, pode libertar meu irmão, pode libertar minha irmã, pode fazer uma obra na vida do meu pai. Pode, legal. O Senhor vai, de alguma forma, estabelece e a gente vive aquilo. Só que isso não basta para nós, a gente quer o outro dia outra coisa. E é nisso que se apoia, nessa ganância que se apoia toda essa teologia que hoje a gente vê, toda essa prestação de serviço que hoje a gente vê, que a igreja muito mais é hoje um local de prestação de serviço do que um local onde se fala do reino de Deus para que o ser humano chegue até esse ponto. E deveria, de fato, ser um local onde o ser humano chega nesse ponto. Sabe, os milagres que acontecem, se é que são de Deus, deveriam criar consciência nas pessoas que estão vendo o milagre, dizendo, eu sou pecador, Jesus é santo. Porque foi isso que aconteceu. Ele vê a rede entupida de peixe, a rede dos amigos entupida de peixe, e o que ele chega à consciência? Sai de perto de mim, porque tu és santo e eu sou pecador. Eu me lembro dessa mensagem também. Nós aplicamos muito, falamos muito sobre ela, né? Mas lendo o texto bíblico, teve uma palavra que me chamou a atenção, e é sobre ela que eu gostaria de falar alguns minutos com vocês e comigo também. Quando ele vê e fala, aparta-te de mim, porque eu sou pecador, essa é uma das mensagens é uma das ilustrações mais lindas de conversão que eu acho, porque você se converter com Cristo, te curando, com Cristo te apertando, com Cristo te dando problemas, é uma coisa. Você querer estar com Cristo te ajudando, com Cristo te curando, e querer estar com Ele nesse sentido, entendendo que você é pecador e Ele é santo, é muito mais difícil, porque é isso que isso que é a aplicação do texto. Melhor estar num lugar onde há luto do que num lugar onde há festa. Eu creio ser a aplicação exatamente essa. Por quê? Porque no lugar onde há luto há muita dor, muita dificuldade, há a dor da separação, e o ser humano fica mais propício. Mas no lugar onde há festa, no lugar onde tudo dá certo, o ser humano tem mais habilidade para deixar as coisas saírem de seu controle, porque enfim, está tudo certo. Nesse momento, eles voltam lá, para a beira, arrastam os peixes. Só que eu queria falar um pouco sobre um verso. O verso de número 9. Olha o que diz. Pois, à vista da pesca que haviam feito, se apoderou deles, o meu texto diz admiração, essa versão diz espanto. Eles ficaram admirados.
É isso? Eles ficaram tocados. Por quê? Porque eles tinham ficado ali com Jesus, Jesus estava ali pregando. Jesus manda eles ir depois da mensagem, ó, vamos ao mar alto. E eles vão lá, chega lá, os peixes simplesmente vêm para dentro da rede. E eles trazem uma rede entupida de peixes, os barcos quase indo a pique, quase afundando. E nesse momento, à vista desse acontecimento, eles então passaram a admirar, apoderou-se de todos eles a admiração, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então eles ficaram admirados com tudo isso. E depois a gente pega o texto que eu li, que diz que arrastando eles o barco para a terra, eles então deixam tudo e passam a seguir a Jesus. Eles deixaram na beira da areia todos os peixes. Não fala quem pegou, não fala quem continuou essa empresa, não fala se essa empresa ali faliu porque aquela própria multidão que deve ter de alguma forma acabado com tudo, não sei. Mas dali para frente não se fala mais nessa empresa e nem nessa sociedade. Por quê? Porque eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E eu fiquei olhando isso, falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque deixar parte para seguir a Jesus já é uma tarefa um tanto quanto difícil. Fala a verdade, você talvez seja uma pessoa parcial. Talvez nós, no nosso tempo, sejamos pessoas parciais nesse quesito. Por quê? Porque a gente não consegue deixar tudo para trás. A gente não consegue deixar toda a nossa consciência para trás, os nossos conchavos para trás. A gente não consegue deixar tudo aquilo que a gente pensa para trás. Esses dias nós estávamos conversando um pouco sobre isso. Falei um pouco na mensagem, depois que acabou o culto, na sexta-feira também, depois do estudo bíblico, nós estávamos falando sobre isso. Acontece um fenômeno aqui entre nós que é impressionante. A pessoa congrega com a gente 2, 3, 4, 5, 8, até 10 anos. Nós falamos contra a teologia da prosperidade, falamos contra o aspecto, a estrutura que essa teologia é aplicada, a forma como se pensa. Mas isso está tão enraizado no nosso povo brasileiro, está tão enraizado que ainda que você tente pregar o evangelho da salvação, quando você conversa com uma pessoa e essa pessoa tem problema, ainda que ela tenha o evangelho da salvação, ela é dirigida pelo evangelho da prosperidade. Ela aplica na sua vida o evangelho da prosperidade. Por quê? Porque esse negócio está tão impregnado, e nós falamos sobre isso, que não está impregnado isso dentro das igrejas, está impregnado lá fora, no mundo, porque as televisões fizeram esse trabalho, de dar uma visão deturpada da igreja, como eu aqui disse, de uma prestação de serviço. Então uma pessoa vem na igreja, tem uma cesta básica, tem quem pode ficar indo na minha casa conversar com meu marido quando ele fica nervoso, tem alguém que pode ir lá no meu filho quando eu quiser, quando eu chamar. Tem encontros que me faz aprender coisas que vão me ajudar mais na vida. Tem encontro de empresário para me falar como é que eu faço. Tem encontro disso, encontro daquilo. Puxa vida, essa igreja não tem nada. Eu já ouvi falar isso da nossa igreja. E é triste isso. Por quê? Porque a nossa igreja tem a única coisa que uma igreja precisa ter, que é o evangelho. Mas isso, aos olhos de muita gente, é nada. Por quê? Porque se relativiza com uma estrutura que oferece uma série de serviços, que oferece uma série de possibilidades, que oferece uma série de coisas que a pessoa pode se sentir super bem. Aliás, ela vai ser tão aconchegada, ela vai ser tão tratada, tão maravilhosamente bem, ela vai ser tão valorizada que é exatamente aqui que ela vai ficar. Só que eu quero denunciar e protestar com o Martinho Lutero e seus amigos. Eu protesto contra isso. Porque se alguém quiser ficar na igreja por causa de uma prestação de serviço,
no fundo, ela ainda continua sendo alguém condenada, assim como era condenada quando estava lá fora, porque ela continua sem a mensagem da salvação, ela continua sem Deus, ela só está porque estão prestando serviço para ela continua egoísta, ela continua arrogante, ela continua egocêntrica, ela continua querendo as coisas só para ela, e aí quando alguém não faz, o que acontece? Ela procura uma outra instituição que faça, e aí está essa guerra que a gente está vendo aí, todo mundo oferecendo, cada um o seu portfólio de serviços, não é? Olha, se você vir aqui, aqui tem isso, aqui tem aquilo aquilo outro também tem visitas ímpares, visitas pares, visita para marido, visita para filho, visita para pai, visita para mãe, aqui tem isso, aqui também tem aquilo, aqui tem aquilo. O cara olha e fala, mano, puxa, é tudo que eu precisava, um lugar que faz tudo por mim, eu só preciso ir lá, dar meu dízimo e o resto eles fazem tudo, pô, que beleza. Mas isso não é fé. Fé em Jesus Cristo é você se relacionar com Deus, é você aprender que você pode dobrar o seu joelho e dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda para continuar crendo no teu evangelho. Deus, eu preciso da tua ajuda para me levantar desse buraco que eu me encontro na minha fé. Aliás, fé é tudo que está em torno de fé, mas nós temos visto, então, a gente percebe uma geração que não consegue entregar tudo, que não é capaz de deixar tudo para seguir, que precisa deixar parcialmente, que tem sempre uma carta na manga, que tem sempre um lugar para fugir, que tem sempre um lugar para se esconder, a não ser debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus. É claro que eu gostaria de fazer menção de que eu acho, às vezes penso que isso só serve para a ilusão da mente do ser humano mesmo, porque ninguém consegue se esconder de Deus. O salmista disse isso, se subir ao céu, lá o Senhor estará. Se descer até as partes mais baixas dos mares, lá na profundeza dos mares, lá também o Senhor estará. Por onde quer que eu for, e para onde quer que eu for, tu estarás lá. E se o Senhor estiver trabalhando com a tua vida, não adianta você se esconder debaixo das mãos de alguém que fica profetizando para você uma coisa que você quer tanto. Se Ele não quiser, nem o diabo poderá te dar aquilo que você quer. Então para quê? Por isso eu digo que às vezes, Joyce, parece que isso é só para a mente, é só para o ser humano achar, sabe, Ronaldo, que ele está sendo assistido, que ele está sendo, mas no fundo, ele continua exatamente como ele estava lá fora. Ele continua sendo um pagão, porque ele não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Ele continua com o paganismo, e ele continua dentro de uma estrutura que fala de um relacionamento verdadeiro, que convoca para um relacionamento verdadeiro. Aí dá um pau na vida, você vai conversar com o irmão começa a falar de coisas que você nunca falou, como pastor, fala, meu Deus, o que está acontecendo? E tudo que você aprendeu, onde você colocou? Cadê todo o evangelho? Será que agora é a hora disso? Teve alguns aconselhamentos que eu perguntei isso. Falei, veja bem, nós estamos juntos aqui falando do evangelho, falando que nós temos que buscar o caminho do perdão, falando que nós temos que buscar o perdão. Quando nós precisamos pôr em prática, você vai embora? Você acha mesmo que foi isso que o evangelho nos ensinou, porque se você for embora com raiva de alguém aqui dentro, daqui a pouco todos nós estaremos ante a presença de Deus. Como é que vai ser esse negócio diante de Deus? Imagina, Deus chamando o teu nome e o nome daquela pessoa, e querendo colocar no reino vocês duas ou vocês dois. Imagina como que vai ser esse negócio, porque um dos dois ou os dois não vai entrar, porque diz que lá não vai entrar contenda. Deus não vai pôr duas pessoas com raiva uma da outra para dentro do reino dele, vai? Não vai, de jeito nenhum. Se lá não vai entrar contenda, ele não quer contenda lá, como que vai ser isso? Como que nós poderemos ser arrebatados com raiva um dos outros? Entende? Essas e outras coisas que eu queria falar, que nós precisamos nos ser ministrados. Mas aí, a gente não consegue deixar tudo. A gente deixa parcialmente. E sabe o que é ruim, irmãos? Ruim é que a gente se sente tipo, estamos arrebentando. Você viu? Estou indo na igreja. Eu já fiz essa conta para você quando eu aconselhei um menino que estava congregando aqui.
E aí um dia ele entrou na minha sala e falou assim: pastor, eu tenho um problema com drogas. Aí ele falou: pastor, eu tenho um problema com drogas. Eu falei: é. Então, é o seguinte, pastor, eu estou vindo aqui, estou congregando. E sabe, Deus não quer me ajudar. Porque eu estou vindo aqui, eu estou congregando, mas eu não consigo parar com as drogas. Disse: cara, vamos fazer uma conta assim, bem burra. Vamos falar que nosso culto dura 2h30. 2h30 na quarta, 2h30 na sexta, 2h30 no domingo. E eu estou falando você vindo aqui quarta, sexta e domingo, coisa que você não faz. Você vem uma quarta, depois você vem um domingo, depois não vem mais na quarta, depois vem tal. Mas vamos considerar que você veio todo culto, para dar uma ajuda, porque senão vai ficar muito feio. 2h30, com 2h30 são 5, com mais 2h30 são 7h30 semanais. É isso? Vezes 4, os bons de matemática aí. Vamos fazer 8 horas para ficar mais fácil. 8, 16, 24, 32. 32 horas mensais. Só que mensais tiveram 24 horas por dia, vezes 30. Meu mano, durante 30 dias você veio à igreja um dia inteiro. E eu estou falando de 8 horas por dia, que era 7h30. Estou falando de você vir em todos os cultos, quarta, sexta e domingo. Agora, você vem durante 30 dias um dia. Isso quer dizer que ao ano você congrega 12 dias de 365. A pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: o que você faz com os 353? Porque 12 você vem aqui. Mas e os 353? O que você faz? Quantos minutos você para na tua casa para dobrar o joelho do lado da tua cama? Quantos minutos você para ler a Bíblia? Quantos minutos você para ouvir um bom louvor? Nenhum. Então, está explicado que os 353 dias que você não faz nada para Deus, você faz para a sua carne. E 12 diazinhos que você acha que, nossa, eu sou o cara. Você vê, Senhor, como eu sou bom? Então a gente entrega parcialmente. Essa é a verdade. Quantas pessoas não estão aqui? Se nós formos conversar com essas pessoas: irmãos, por que vocês não vieram no culto na quarta? O que elas vão dizer? Eu estava cansado, eu estava trabalhando, eu não pude, meu filho isso, estava naquilo outro. O que quer dizer isso? Que eu estou entregando a minha vida parcialmente. Mas eles, diz a Bíblia que eles deixaram naquele momento tudo. E pelo jeito Pedro deixou inclusive mulher, porque logo depois a sogra dele é curada. Não sei se a mulher dele existia, não existia, enfim. Mas pelo visto eles deixaram mãe, deixaram pais, pelo visto eles deixaram empresa. Só que eu não vou aplicar aqui, deixa a tua empresa, porque como é que você vai deixar a sua empresa e vai seguir Jesus para onde? Onde é que está Jesus para me seguir? Mas é deixar aqui. Porque hoje a correspondência da literalidade da palavra, muitas dessas correspondências está dentro do nosso coração, e é isso que nós precisamos fazer. É não ter a minha empresa tomando o espaço aqui. Saber que esse sentimento aqui é dele. E que se eu tiver que escolher entre ele e alguém, ele vence. Se eu tiver que escolher entre ele e alguma coisa, ele vence. Mas aí eu olhei para esse texto e percebi uma coisa. Eu percebi que eles só deixaram tudo porque aconteceu algo dentro deles. E o que aconteceu? Surgiu, nasceu um treco, um sentimento, uma consciência, surgiu algo dentro deles chamado admiração.
Eu quero passar os próximos minutos falando sobre isso. Sabe, irmãos, sabe qual é a única possibilidade de nós termos coragem de abandonar alguma coisa por alguém? Eu vou te responder. Só se o seu coração tiver muita admiração por esse alguém. Porque se você não tiver admiração por esse alguém, jamais você vai deixar de fazer algo para você, para fazer para o outro. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo a revelação de uma admiração que é capaz de fazer o ser humano abandonar as suas coisas, o seu melhor momento, ou um dos seus melhores momentos, é capaz de fazer o ser humano olhar para um benefício material gigantesco, mas abandonar, mas deixar e seguir a Cristo. Por quê? Porque eles admiraram Cristo. Nós falamos sobre isso numa reunião de obreiros. Meu irmão, nós precisamos ter convicção. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui. E eu acredito que para que haja convicção, irmão, tem que haver admiração. Tem que haver admiração. Eu fico olhando a estrutura da fé brasileira, eu fico perguntando, meu Deus, o que faz com que tantas multidões, hoje eu estava conversando com Israel, e estava falando sobre isso, sobre como a igreja se vendeu nesse negócio de prestação de serviço, e como tem gente que é admirada hoje por isso. E aí o que acontece? O cara fica, eu peguei vários casos aqui entre vocês, que começaram a congregar aqui, começaram a visitar, ou começaram a ler a Bíblia, lá fora, sem nem ter chegado aqui. E aí, entenderam que o que estava ouvindo de uma certa liderança era uma coisa inescrupulosa. Era uma coisa que não cabe, porque, irmão, rosa, bilhete, saquinho dourado, oferta, essas coisas é inadmissível. Não existe isso. Isso é heresia pura, não é? Ah, aqui tem um cara que vai orar forte, né? Heresia, Romildo. Não está na Bíblia, não tem condição nenhuma de conectar esse tipo de invenção com a mensagem do Evangelho. Chega a ser uma estupidez, mas tem gente que faz, em nome de Jesus. Aí o cara começa a ler a Bíblia, tal. Aí ele começa a perceber que aquilo nunca vai entrar em conexão com isso. Que não é por aí. Aí ele aparece por aqui. Puxa, pastor, fiquei sabendo, tal. Congrega um dia, ouve a mensagem, vê um estudo, vê que estamos tratando a coisa com seriedade. Aí um dia vem conversar, pastor, eu estou com um problema. Qual? Bom, pastor, eu congrego numa igreja, só que eu estou lendo a Bíblia. E agora é o seguinte, eu leio a Bíblia e vejo a igreja fazer outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que eu faço? Porque na verdade, sabe o que acontece? Eu amo muito quem está lá. Eu amo muito essa liderança. E eu perguntei para o Rael, da onde vem esse amor? Vocês já se perguntaram isso? Da onde vinha esse amor? Esse amor vinha de toda a prestação de serviço que eu vi aquela pessoa fazer, ou que fez até por mim. E aí o que eu falava? Eu não posso. Como que eu vou sair dessa situação para seguir o Evangelho, sendo que ele prestou serviço a mim e foi tão maravilhoso quando eu precisei? Agora a pergunta que eu tenho a fazer: qual deveria ser o direcionamento para que eu estivesse sendo coordenado por um líder espiritual? O que ele presta de serviço? Ou o que ele prega? Ou o que ele ensina? Resposta: o que ele ensina. Mas não é isso que acontece. A pessoa fica presa à prestação de serviço. A pessoa fica presa àquilo que aquela pessoa está fazendo e que fez no passado, só que agora ele é um herege.
Só que agora ele dá rosa, agora ele dá copo d'água, agora porque ele quer lotar a igreja, já até lotou. Só que a pessoa está vendo, o negócio está feio. Descambou, o negócio está feio, mas eu amo muito ele. Mas você ama por quê? Porque ele prestou serviço. Mas o que você está ouvindo é certo? É herege? Não, é herege. Mas então você prefere continuar com a heresia? Você prefere ficar com a heresia do que a ponto de ficar com a prestação de serviço? E grande parte da população brasileira evangélica vive assim. Puxa, eu gosto tanto daquela pessoa, mas puxa, às vezes eu leio a Bíblia e faz umas coisas. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas próximas de mim que eu sinto isso. E eu gostaria que se algum dia alguém sentisse isso a meu respeito, que viesse conversar comigo, de repente tentar me alertar de alguma coisa que eu não estou vendo. Mas a verdade é que nós temos dificuldade para deixar tudo. Nós temos dificuldade para seguir a Jesus. Por quê? Porque nos falta um trequinho que é importante demais: admiração. E muitas vezes a gente não tem essa admiração por Jesus, pelo Evangelho. É por isso que a gente é tão coordenado por homens, porque a gente não consegue olhar para o Evangelho e admirar o Evangelho. A gente não consegue dar crédito ao Evangelho e só ao Evangelho. A gente sempre precisa de que alguém faça alguma coisa sobrenatural por mim. A gente sempre precisa que alguém chegue e diga que Deus está falando alguma coisa. Não basta o que Deus já falou. A gente sempre precisa de que aconteça coisas sobrenaturais, para que aí eu possa então desenvolver uma admiração que vai me fazer crer. A gente fica como aquele povo: dai-nos um sinal, dai-nos um sinal, Senhor, dai-nos um sinal. Mas na verdade, prego esta noite para que todos nós possamos olhar e dizer: eu tenho admiração por Cristo. Eu admiro a Jesus. Eu admiro Ele a ponto de deixar tudo. Eu admiro Ele a ponto de dar a Ele o meu coração, de dar a Ele a minha vida. Eu tenho uma admiração que me chama para loucuras de amor. Porque o que faz um menino, um rapaz, ir na porta da faculdade? Uma amiga da pastora, ela trabalhava junto com o pastor, namorava com um cara, noivava tal, e o cara nunca queria casar. Aí ela falou que tal, ia separar, e eles começaram, não sei o que. Aí ele ficou desesperado, alugou um helicóptero, foi lá na Moca, irmãos, e jogou milhares de pétalas de rosa e soltou uma faixa do helicóptero que estava escrito: eu te amo. Fez até coraçãozinho nos olhos das mulheres aí. Eu te amo, né? O que a admiração por alguém é capaz de fazer você fazer? Fala a verdade, você não admira alguém? Irmãos, nós admiramos nossos pais. Eu já falei sobre isso numa mensagem há muito tempo atrás. Nosso pai pode ser a maior tranqueira do mundo, irmão. Você vai estar numa rodinha, alguém vai falar: nossa, meu pai estava não sei o que pregando. Seu pai é maior tranqueira. Você vai falar: meu pai, você não sabe, meu pai prega como ninguém. Só que ele era tranqueira, mas se admira. E o que a tua admiração faz? Faz você pular por cima de tudo aquilo que ele te causou de mal. Porque se admira tanto ele, mano, e não importa quem ele seja. Ele pode ser um bicho do mato. Você vai sempre ter admiração. Você vai sempre superar. E o que está acontecendo com nós? É isso. A pergunta que eu tenho a fazer essa noite é a seguinte: se nós admiramos a Cristo pelo que Ele fez, porque diz que foi à vista da pesca que eles passaram a admirar, e depois de admirar, deixaram tudo. Qual foi a mola propulsora para que eles fossem atrás de Jesus? A admiração, Cláudio.
Eles admiraram tanto o que eles ouviram, o que eles viram, o que aconteceu, que eles abandonam tudo e vão atrás de Jesus. Isso é conversão. Isso é converter os meus caminhos. Eu admirava esse mundo. Eu admirava as obras diabólicas desse mundo. Admirava uma cervejinha, uma mulherada. Admirava homens, vivia na noite. Admirava shows, admirava eventos, admirava baladas. Eu admirava. Mas aí um dia falou ao meu coração uma voz e se revelou a mim uma mensagem com um ser tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu passei a admirar as suas palavras, e as suas palavras revelou ele a mim, e a minha alma agora admira ele. Então eu converto meus caminhos e passo a segui-lo. Por quê? Porque eu o admiro, porque eu admiro ele, porque tenho admiração no meu coração por ele. Irmãos, nós só vamos conseguir seguir a Jesus se verdadeiramente nós tivermos admiração. Do contrário, nós vamos empurrar com a barriga. Nós até vamos fazer parte de uma igreja por alguns outros motivos. Meu filho está crescendo, eu preciso pôr ele num lugar legal, sei lá, tem alguém doente na minha família, eu vou pedir lá para curar, por N motivos. Mas tudo isso vai ser empurrado com a barriga. Não vai ser uma fé verdadeira, não vai ser um relacionamento genuíno, não vai ser uma entrega. Aí você diz assim também, pastor, os caras estavam lá no meio do mar, cataram um monte de peixe milagrosamente. Se o Senhor fizesse um milagre desse na minha vida, eu ia admirar ele para o resto da minha história. Tá bom, folha aí a página. Não precisa folhear, você não está aberto. Coloca por favor no mesmo capítulo, versículo de número 27, Mari. Depois disso, saiu andando pela Galileia, e vendo um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Resposta: meu Deus do céu, aleluia. Você vê como o negócio com os discípulos não era milagre? Você vê como os negócios com os discípulos era genuíno? Estava aqui dentro, foi a voz, foi a doce voz. Porque com esse discípulo Mateus, não teve milagre, mas ele também deixou, aleluia, ele também deixa tudo, por simplesmente ouvir uma palavra. Qual? Segue-me. E levantando, deixando tudo, o seguiu. Percebe? Percebe que é a admiração? Percebe que é uma coisa que vem para dentro do coração, que você olha e diz: eu admiro essa voz. Eu não posso ficar sem ela, eu tenho que continuar, eu tenho que seguir, eu tenho que ir atrás dele. Deixando tudo, levanta da coletoria de impostos e segue. Esse também deixou tudo, mas esse não teve peixes, esse não teve milagre, esse teve a mesma voz que Pedro, seu irmão, Tiago e João tiveram. Eu pergunto: você tem a voz? E se você tem ela, você tem admiração? Se você tem admiração, se prepare, a sua vida vai ser desmaterializada. Não serão mais as coisas deste mundo que te guiarão. Você não vai ser mais levado por sentimentos carnais. Agora, existe admiração por alguém que te chamou: vem e segue-me. Eu quero te dizer que essa admiração pode te levar até para a morte.
mas vai ser a morte mais feliz e mais maravilhosa que alguém já viu. Porque esses homens todos foram perseguidos. Diz Hebreus que foram cortados ao meio, decapitados, cerrados ao meio, queimados, esfolados vivos, crucificados. Mas nenhum deles fizeram caso do que estava acontecendo. E Hebreus diz: homens estes, dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque admiraram tanto a Jesus. Admiraram tanto a Jesus, irmãos, que foram capazes de largar tudo por amor ao caminho dele. Eu vejo uma igreja brasileira, uma igreja contemporânea, que não tem ações de amor, que não tem ações de liberação, que não libera sentimentos, que não se lança ao mar, que não se lança à vontade de Deus, exatamente por um fato: não tem admiração. Porque se tivesse, se lançaria. Igual um menininho quando ainda é pequeno e o papai diz: pula. E ele se lança, porque está do outro lado o seu herói, que vai pegar ele por debaixo das axilas, levantar ao alto, rodopiar na sala, e ele vai sorrir dizendo: eu sabia que meu papai ia me pegar quando eu me lançasse. Irmãos, eu vos convoco, eu vos convido a admirar a Jesus. Sabe por quê? Se coloque de pé. Grupo de louvor. Qual você vai ver? Quero te amar. Pode ser. Quero terminar essa mensagem te convocando a ver o que a admiração é capaz de fazer. Presta atenção. E o que perdendo essa admiração você será capaz de fazer. Todos que admiraram, seguiram o caminho, descobriram a fé, entenderam o seu propósito, seguiram Jesus, e todos quantos já morreram, morreram no Senhor e estão aguardando a gente chegar. Mas na Bíblia tem pessoas que deixaram de admirar, sabia? E o exemplo maior de quem deixou de admirar a Jesus se chama Judas Iscariotes. Um cara que de início admirou tudo que estava acontecendo, mas que depois, por conta do seu próprio umbigo, deixou quieto alguma admiração. E foi capaz de deixar o diabo fazer morada em seu coração. É isso que acontece quando você deixa de admirar. Você não quer mais ficar com a pessoa. Isso acontece aqui. Quantas pessoas me admiram como pastor? Outras deixam de me admirar, vão embora e nem tchau dá. Por quê? Porque deixaram de admirar vocês como igreja. Deixaram de admirar vocês. Deixaram de admirar a igreja. Mas no começo admiravam muito. Nossa, encontrei uma igreja. Mas aí o caminhar, ele começou a olhar para um, olhar para outro, olhar o erro do outro, e a admiração foi baixando. Sabe, irmãos, eu acho que enquanto a admiração por pessoas baixar, tudo bem. Não que eu ache tudo bem, mas já que dos males o menor. Mas o que eu queria te dizer mesmo é que você nunca pode deixar a admiração por Jesus abaixar. Porque talvez um dia você não queira mesmo congregar aqui, não tem problema. Mas nunca deixe de amar a Jesus. Nunca deixe de seguir Ele. Nunca deixe de dizer a Ele o quanto Ele é importante para você. Nunca permita que você olhe para Ele e diga: Ele não é ninguém.
que é tão triste isso, irmãos? Porque o rumo dessas pessoas é a condenação. Vocês percebem como a admiração é importante? Percebe? Você sabe que eu estou dentro de uma crise existencial. Será que as pessoas aqui têm que admirar a gente ou a Cristo? Porque às vezes eu acho que as pessoas querem admirar a gente. E para as pessoas admirar a gente tem que ser quem as pessoas querem que a gente seja. Só que aí eu me enrosco num monte de fita que eu não consigo ser. Eu não consigo ficar com mela-mela, eu não consigo ficar com coisa, eu não consigo. Eu falei para a pastora, eu vi hoje um vídeo de uma pessoa. Eu falei, Deise, olha, você só vai fazer isso o dia que eu morrer. Fazendo vídeo. Olha, a gente ama vocês, viu? Venham, sabe? Parece que essas coisas é importante para as pessoas, sabe, irmãos? Que se tipo não tiver um vídeo, se não tiver alguém falando assim, olha, você é muito importante, ó, você é muito amado, ó, você é muito querido, olha, você é a pessoa mais maravilhosa que Deus preparou. Parece que se não for assim, as pessoas não vêm à igreja. Mas eu estou dentro de uma crise. Quem que as pessoas têm que admirar aqui? Eu? Esse grupo? As pessoas? Ou tem que admirar a Cristo? Quem é que você, enquanto irmão em Cristo, tem que admirar aqui? Entende? Porque eu com certeza vou falhar com você, irmão. Mas Ele morreu no Calvário por tua alma. Me perdoa e segue o caminho. Entende? Olha para dentro de você e procure admiração. Veja se existe. Se não existir, leia a Bíblia e descubra quantas coisas maravilhosas fez o Senhor a você. E veja se tudo que Ele fez naquele Calvário não é suficiente para que você o admire para o resto da tua vida, para que você o ame para o resto da tua história, para que você sirva a Ele para o resto da sua vida. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo, que a graça, a consolação e o amor possa ser motivo suficiente para que nós venhamos a admirá-lo e sejamos capazes de abandonar tudo para seguir Ele, sem olhar para trás. A igreja que crê e diz, sim, Senhor, eu vou. Diz amém. Diga amém.